Na verdade, tem que falar a verdade, você já foi chamado de Red Pill. Já, comediante Red Pilado. Já achou o seu caminho dentro da Red Pill? Já descobriu o que é? Como é que é? Cara, eu acho que não é que eu seja Red Pill, eu sou nordestino. Então... Que é muito melhor, né? Pô. Então, assim, você vê certas coisas que você fala assim, não, meu irmão, pera aí, que frescura, que baitolagem é essa aí? Aí, por causa disso, disseram que eu era Red Pill. Aí, quando você fala isso é frescura, aí te chamaram de Red Pill, aí você, entendi. Eu acho que foi por causa daquela frase, cara, que eu falei aqui, que zoando no podcast, que o peso da mulher é inversamente proporcional ao salário do cara. Que quanto mais o cara ganha, menos gordo é a mulher. Aí eu acho que por causa dessa aí disseram que eu era Red Pill. Entendi. Como é que é? Salário mínimo, pesos máximos. Pesos máximos. Essa é muito boa. E depois do episódio de Santinelli também, cara, disseram que eu era Red Pill, incel, que eu até falei lá no Pânico. Eu falei, não, eu sou um machista como outro qualquer. É mais simples do que você imagina. É mais simples, né? Cara, e Emílio repete essa frase, eu fiquei orgulhoso, porque Emílio fala, eu sou um machista normal. Machista normal, machista tradicional. Pra não ter confusão. Eu tava assistindo a fritada americana, que é o roast, né? Com o Tom Brady lá. Parece que Gisele Bündchen ficou depois com um professor de jiu-jitsu, né? Foi, mano. Aí tinha uma piada de Kevin Hart que eu ri bastante, que ele falava... Porra, você não percebeu que ela tava fazendo 8 aulas de jiu-jitsu, 8 aulas de karatê por dia, ela ainda era faixa branca. Cara, pode ser no Brasil, nos Estados Unidos, piada de corno sempre é uma boa piada, né, man? Pode ser qualquer cultura, o cara ser corno é sempre... O que você acha que aconteceu ali, cara? Porque o Tom Brady é foda, né, mano? Vamos falar a verdade, né? Então, eu não acompanhei, eu não sei das minúcias do caso, mas ela chegou a trair ele? Não foi... Foi tipo... O que a gente chama de Mockingbird. Tipo assim, a mina sai de um pra ir direto pro outro, só que ela arruma um outro galho pra segurar enquanto ela tá no anterior ainda. Nem lavou direito a periquita, já passou pro outro. Já. Exatamente, tipo assim... Entendeu? Você casaria com uma paniquete? Pô, man. Pô, man. Os caras do pânico ficam vendo essa parada toda hora. 10 anos depois, quando elas aparecem convertidas, na fase com Jesus, eu até casaria, mas no auge não, brother. Não casaria não, porque é só depois de aceitar Jesus e ir pra igreja? Só depois de aceitar Jesus. Zerar a quilometragem? Zerar a quilometragem. Zerar não zera não, né? Mas pelo menos, cara... Muda a rota, vamos dizer assim. Tava por uma estrada, foi por outra. Tá certo. Mas cara, assim, eu não... Dá não. Assim, pô, o cara não nega pra pegar a mulher. Se o cara estiver solteiro e tal, você não pô, uma mulher bonita, o cara porque o cara tem o desejo ali e tem a questão do homem idiota, né? Ele a autoestima dele quer mostrar, ó, com quem eu tô. Mas pra ter um relacionamento mesmo com a mulher que tá mostrando o corpo diariamente, assim... Não é nem mostrar o corpo pra não pensar que eu sou um muçulmano, assim, tá? Eu sou uma mulher. Você vê uma mulher pode postar uma foto de biquíni e não parecer uma parada vulgar, né? Mas aqui, quando bota a bunda, o pescoço pra trás e o Salmo 23 não salva não, irmão. Não bote a foto de bunda e o Salmo 23 que ninguém vai ler, não. Ninguém vai lembrar, que ó... Ninguém vai lembrar. Que sua bunda me evangelizou. Pera aí, pô. Tá falando meu filho, eu tive a última experiência de meu filho nascer, né? Em casa. E aí a gente foi pro hospital e tal. Aí lá ela teve os primeiros socorros, mas meu filho já tava nascido. Aí na hora de ter alta, o médico chegou assim, passou os cuidados, né? Falou assim, ó... Chamou eu e minha mulher, falou assim, 30 dias sem relação sexual. Eu perguntei pra ele, eu também? Tá exagerando, doutor? O médico já ficou assim, choque. O médico olhou assim. Não é uma pose. Eu me sinto muito mais confortável falando barbaridade, por mais pesado que seja piada, do que falando sério, assim. Dando lição de moral. E se quando eu quero falar sério, eu quero me pôr na posição assim, tá? Também sou falho como você. A não ser certas figuras que eu acho que são bem nojentas mesmo. Tipo um Thiago Santinelli da vida, eu acho que esse cara é um lixo. Como que tá a treta com o Santinelli? Não tem mais não, mas eu fico observando os cortes que ele fez treta com o Whindersson, ele tenta puxar treta com o Danilo Gentili, aí tenta puxar treta daqui a pouco com um cara que não tem nada a ver, e você vê que a carreira dele, o método é tentar brigar, entendeu? Porque ele é péssimo comediante, isso independe da briga que eu tenho com ele, é péssimo, ele é fraco, as piadas dele são... Olavo de Carvalho, Bolsonaro, entendeu? O cara tem uma fala terrível.
Precisa de um fonoaudiólogo urgente. É sem graça, é sem carisma. Você vê que as pessoas que estão unidas ali são só pelo ressentimento e por ideologia política. Aí você vê que é um comediante fraco. A gente tá envolvido, eu e Abner, em polêmica com certa frequência. Só que a maioria dessas polêmicas foi por conta de piada. Quando a gente fez piada com trans, os caras quiseram cancelar. Quando fez piada dos drag queens com síndrome de Down, foi parar na Cátia Fonseca. Quando a gente zoou os outros comediantes, foi parar em Flow, não sei o que, aquilo outro. Mas é sempre a causa é uma piada, é uma coisa que a gente acha engraçado. Essa própria treta com o Santinelli é ridículo, pô. Capitão Pátria, que representa a supremacia, 2 negão e lá vestido de Capitão Pátria. Tá ligado? E tipo, a gente sabe que é a parada, mas é absurdo, a comédia é isso. Tatuar machismo é ridículo, pô. Mas é zoeira, é engraçado. Então, dane-se minha vaidade nesse sentido. E aí, cara... eu me preocupo quando eu falei, rapaz, eu só não quero ser um Santinelli da vida, que o método é a treta. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu vou me envolver em treta quando for necessário pela comédia. Não tô correndo de nada, não. Só que eu não vou ser o Santinelli, que é uma pessoa sem desgraça de talento nenhum e tá lá só pra fazer barulho, entendeu? É um merda. Entendi. Esse é um merda, esse é assim... E eu acho que foi a Mel Maher que falou, né? Que tipo... Que ele é pior do que vocês, porque pelo menos vocês fazem a piada e ele, na verdade, usa as mulheres pra fazer o show dele de piada. Pois é. Um monte de mulher comediante, o show do negócio é Thiago, Santinelli e amigas. É. Aí, logo em seguida, o que foi que a gente fez? A gente dobrou a aposta, né? A gente fez um vídeo fingindo que tava falando em Libras, na frente da delegacia, chamando pra um show. Aí eu ficava toda hora assim, ó. Ah, isso daí deu merda. Pô, aí, meu irmão, viralizou de, tipo, página da gringa, velho. Os caras mandando mensagem em inglês. Aí dá merda. Tomara que seu filho fique surdo. Um cara falou assim... Tá porra. Tomara que seu filho se torne surdo pra você aprender como é. E era um lutador surdo. Eu falei, desejaram isso pra seu pai, não foi? Eu respondi isso pra ele. Aí, tá ligado? Gente em espanhol mandando merda. Gente em inglês falando merda. Mas, pô, cara... Você acha que o cara vai pensar em... porque no caso, alguns falaram assim, a linguagem de surdo-mudo é a nossa identidade. Porra, eu pensei nessas consequências, eu pensei em fazer a piada e fingindo que tava falando para promover o show e fazer assim. Aí na hora veio de fazer o tempo todo o dedo médio, né? Mas aí foi isso, essa foi a última treta de piada que deu, assim. É difícil. Quem é o maior nome, assim, de fama hoje? Talvez os 4 amigos, Afonso Padilha, Thiago Ventura, não sei. Os caras só fazem stand-up. Eu não vejo os caras fazendo filme, os caras escrevendo série, os caras fazendo outras coisas. E, claro, eu já falei isso várias vezes, sem querer polemizar, porque eu já polemizei o suficiente. Eu não gosto da comédia dos caras. Já tem isso. É que o Abner falou que comédia é humor feminino. Não é que é comédia de mulher ou pra mulher. É humor feminino. É tipo assim, aquelas piadinhas... Cara, se as mulheres... A mulher mais engraçada do Brasil é Mel Maher. Por que ela é engraçada? Porque ela é escrota como se fosse um homem, entendeu? É isso. Tipo... É isso. As outras não. Querem dar lição de moral, querem falar disso, não sei o quê, bababá, BBB. Quer politizar... Pois é. E uma das coisas que eu acho que eu fiz uma coisa bem... O pessoal realmente acredita que eu acho que mulher não tem graça nenhuma, cara. Não é a mulher que não tem graça, é o jeito que a mulher comediante brasileira se comporta que faz ela não ter graça. Mas só o fato dela ser mulher não diz que ela é sem graça por conta disso, não. Obviamente que dificilmente uma mulher vai ser tão engraçada quanto eu. Porque é uma questão já de Deus aí, que também é genética já. Não dá também. Vamos com calma, mulheres. Vamos com calma também, né? Vamos fazer um feijão com arroz, depois vocês chegam no mestre. Mas tem o boss, né? Exato. Mas escuto... Faça o que a gente sempre faz. Homens dando conselho a mulheres, a sociedade faz isso há anos. Uhum. Não vamos quebrar isso agora, não. Escutem o pai aqui que vocês vão melhorar. E a Carol Delgado já fez as pazes com ela também? Não, man, não. Não fez as pazes com ela? Não. Ela também foi uma das que bloqueou. Ela participou do podcast naquele dia, né? E bloqueou depois? Foi melhor pra ela participar do podcast, porque uma galera começou a seguir ela, da galera minha. Porque isso acontece. A minha galera, se a menina for divertida, vai seguir. Sei. Mas o contrário, o pessoal dela que é muito limpinho, que é muito puritano... Né, muito de esquerda lacrador, esse pessoal não vai seguir. Não... Quando ela veio aqui, ela teve que explicar pra audiência dela por quê, velho. Foi muito louco. Enquanto eu falava... Eu gostei. Enquanto eu falava com ela falou assim, muita gente começou a apertar a mente dela porque ela foi no podcast. Eu falei, irmã, você foi no podcast da gente, você não foi no de Hitler, não. Aí ela falou assim, por que essa explicação toda, porra?
Aí ela falou assim, pra muitos vocês são como? Eu falei, Tipo isso. eu falei, tá, então tá. Eu dei risada. E é isso mesmo, assim. Mas eu não guardo nenhuma mágoa ou rancor dela, não. É só, tipo, não bate. Eu tô passando por uma crise existencial, mano. Por quê, Porque eu fico descobrindo as coisas das pessoas. Ontem eu descobri que a Luana Piovani é a mina firmeza pra caralho. E eu já tô, tipo, caralho. É, né? A Luana Piovani, eu descobri que ela era uma pessoa muito firmeza, que ela é simpática, que ela te trata bem, que ela não é estrela. Você não ficou resistente não a esse pensamento quando veio essa notícia? Porque eu, quando você me fala assim... Não, porque o cara que me falou isso é preto. Foi? Foi. Cara, que legal. E aí ele falou assim que ele chegou nela assim, tipo, e ela super gente boa pra caralho, Luana Piovani. E eu falei, caralho, mano, e o pessoal lá vai no podcast lá, massacra ela lá, esculacha. Ela parece insuportável na internet, porque ela fala mal de homem pra caralho, e fala mal do ex. Antes falava, não pode falar mais, né? Mas, enfim, era louca, né? Das paranoias na cabeça dela, com um monte de coisa. Aí foi esculachar o Neymar. Enfim, tá sempre metido em polêmica. Cara, há uma coisa, eu já até falei sobre isso no podcast, no episódio que eu tava só, que a polarização faz é tornar as pessoas unidimensionais, sabe? Ou você é Cristo ou você é Hitler. E no fim das contas, ninguém é Cristo e ninguém é Hitler. Sacou? Então, tipo, a polarização, a internet faz isso. O cara é vilanizado, tá ao ponto de... Fascista! Porra, você é um monstro. Ou o cara é santificado, a tal ponto que ele pode fazer qualquer merda, mas ele tá do lado certo. E os dois lados fazem isso, tá ligado? E é bom, cara, acontecer isso, que a gente se lembra que as pessoas são mais do que... Sei lá, até o merda do Thiago Santinelli deve ter alguma coisa positiva dentro dele. E a gente esquece. É verdade, a polarização política serve pra fazer isso, né? E tem esse negócio de você ter que defender um lado, e aí tudo tá envolvido. Tá envolvido se você tem patrocinador ou não, se você tem amigo ou não, se você vai fazer algo que vai desagradar o cara que manda o dinheiro pra sua empresa, se você é funcionário. Tudo é uma merda isso, tá ligado? Mas a vida real mesmo, cara, fora da internet, as pessoas não são esse negócio louco, tóxico, entendeu? Não é o comentário que a pessoa deixa na sua foto. Então, é justamente isso, assim. Cara, no palco eu vou defender a comédia por mais mal visto que eu tenha que ser. No palco, e quando eu falo no palco, não é só no palco de stand-up, é no meu podcast. É na minha rede social. Por mais psicopata que eu pareça, por pior ser humano que eu pareça, pra defender a piada eu vou lá. Agora no dia a dia mesmo, zoei Bruna Luiz, tá? Foi um dos primeiros vídeos e tal. Você acha que se eu encontrar essa mulher, eu vou sacanear ela pessoalmente? Não, nunca. Nunca. E você acha que se eu encontrar essa mulher, primeiro que elas não vão querer falar comigo. Eu cheguei no Comedy Club, aí teve um show com as mulheres. Quem reparou foi que tava comigo, eu não vi. Cheguei lá teve um show antes de mim. Aí umas mulheres assim, quando me viram, saíram assim, tipo, não vou falar com ele. Eu não percebia, quem tava comigo me contou. Assim que elas te viram, elas saíram assim. Se elas encontrassem, você falou boa noite, não sei o que, não é chegar sacaneando os outros, não. Não, pô, tem que chegar tranquilo. Na moral, agora assim, né, bote uma câmera pra você ver. Bote a parada que eu vou sacanear, Quando é que vai ter uma fritada com mulher humorista? Fritada com mulher humorista? Cara, sempre tem fritada. Não com ela participando da fritada. Sendo alvo. Cara, seria uma boa, né? Uma Bruna Luiz, por exemplo, sendo alvo. Será que ela topa? Será que ela... Fica a ideia aí pra Diogo Portugal e pra ela que organiza o fritado. Vai, desconta aí tudo que você tem pra falar de humor feminino. Bora. Humor feminino? Cara, primeiro que nem existe humor, né? Só tem o feminino. Não, mas eu acho Mel Maher é uma puta comediante, assim. Eu admiro bastante o trabalho dela. Eu acho ela boa. Teve uma piada dela que eu vi que era uma parada de... Acho que é uma piada antiga. Tem a ver com ela e a Cris Paiva. Que falaram que uma... Não sei como que você não... Não, quem fez foi o Di Lopes. Eu sei que é por isso que você é a favor do aborto, porque a sua xota tem cheiro de morte. Uma parada assim. Foi a Ariana Nucci que fez com ela. Foi essa? Foi. Caralho, velho. Eu achei muito pesado, mano. E ela levou numa boa. Então. É comédia. Cara, quando ela me chamou, ela até postou nos stories dela lá. Quando teve a treta com o Santinella, ela me chamou de Red Pill. Esse Red Pill bobo. Aí eu falei, pô, me chamar de bobo, beleza, mas de Red Pill é sacanagem. Sacanagem, né? Mas qual que é a parada do Red Pill? Era porque você tava no show de mulher lá, tumultuando. Botaram que eu era incel. Primeiro, eu sou casado com um filho e disseram que eu era incel. O primeiro incel nordestino. Então, o primeiro incel que
mete a chibata. Eu sou o incel chibateiro, né? Que Certo. é chibateiro não, que pega mal. Eu sou o incel que não é virgem. E aí já disseram. Aí disseram que eu era red pill também. Porque eles associam red pill a machismo, a misoginia, né? Acho que você tá acostumado com isso já, porque na cabeça deles, e eles não estão nem aí pra separar os... Por mais que eu não concorde, como eu já falei, que às vezes eu vejo o red pill como o feminismo dos homens. Mas, velho, quando teve o negócio do Calvo do Campari, eles queriam dizer que era um movimento de ódio às mulheres, cara. E, meu irmão, como é que alguém segue o conselho do Calvo do Campari com aquele externo de coringa, irmão? Eu vou te falar o seguinte, sabia que ele tá namorando? Soube, a menina tem piercing. Tem tatuagem. A gente falou sobre isso no podcast, pô. Ele falou, não, mano, como é que... Se a Eu mulher... ia trazer ele aqui, mas aí ele deu uma sumida. Foi. Se a mulher tem 2 piercings no mamilo, mano, não sei o que, aí abre, né? Como é que o cara vai saber que a mulher tem 2 piercings no mamilo? Eu falei, porra, detector de metais. O Red Pill agora vai usar detector de metais pra ver se a mulher é rapariga, é quem ou não. Boa. Rodrigo Marques. O pessoal tá querendo que você falar da treta com o Rodrigo Marques. Tá, treta com o Rodrigo Marques. O gordo que não é mais gordo, né? É, mas é feio ainda. Continua feio. Então, man, eu fiz uma zoeira, cara. Eu fiz uma zoeira no podcast, porque a Abner me contou que ele, quando teve a treta lá com o Santinelli, ele falou assim: vocês estão envergonhando o Nordeste. E só que depois a galera começou a comentar e ele apagou. Aí eu queria trazer esse assunto à tona só pra fazer a seguinte piada. Ah, meu irmão, tomar no cu, porra. Eu vim pra São Paulo, agora eu tô envergonhando esse estado. Quer tomar no cu Nordeste também? Eu queria falar isso, tá ligado? E aí eu tive que trazer de volta esse assunto e falar isso. Só que aí ele não pegou bem, né? Ele mandou mensagem pra mim. Ah, você quer falar mal de mim? Fala de minha cara, não sei o que, não sei o que. Falei, irmão, quem é você, porra? Você é meu amigo. Quem é um amigo meu, man? Eu vou pesar a mão. Não vou pesar a mão com o amigo. A gente vai trocar uma ideia com o amigo, eu vou trocar em particular. E depois aí eu não falaria no podcast. Só que ainda assim era uma piada que eu queria fazer, essa zoeira. Era só isso que eu queria trazer. Eu trouxe como assunto pra fazer a piada. Aí eu respondi, meu irmão, quem é você, meu irmão? Ah, merda, quem vai te lascar? Aí ficou aquela troca de coisa, assim, aí eu falei, mas... Aí falou, fala na minha cara, você não é o brabo, não sei o quê. Aí eu falei, venha com essa brabeza pessoalmente que eu vou quebrar a sua cara, irmão. Tá achando que na internet todo mundo é homem. E aí, beleza. Só que aí, quando foi no podcast, até ficou daí, eu não ia deixar pra lá essa porra. Aí... a gente começou a zoar e tal, a Abner começou a me zoar, aí eu caí na pilha e fui e mostrei a conversa dessa treta com ele. Que eu até me arrependi de... Não precisava ter mostrado a conversa, mas eu mostrei só pra botar o pau na mesa. Sabe aquele negócio? Masculinidade tóxica? Uhum. Aí você, tipo, não arreguei não, tô aqui, ó. Chamou ele pro pau. Falei, o que aconteceu foi isso, galera. Pá. E aí ele foi no Flow, perguntaram sobre... que eu chamei ele pra... Aí eu fiz galhofa, né? Chamei Fight Music Show, não sei o quê. Bora, eu sair na mão, pá, não sei o quê. E aí, cara, ele falou que eu tava com raiva porque disseram que ele era o melhor do Brasil e eu me achava o melhor do Brasil. Ele fez uma conversa lá que não teve nada a ver. O melhor do Brasil. Não precisava ser só do Brasil, não. Tipo, não, disse, só do Nordeste, né? Segundo a narrativa dele, alguém disse que ele era o melhor do Brasil e eu fiquei revoltado com raiva porque eu me acho o melhor do Brasil. Só que ele falou lá no Flow que ele tem 25 especiais e eu não tenho nenhum, que eu só faço com Abner. Se um dos dois no dia que tiver e for melhor que o meu... Só que a gente tem 6 anos de comédia, irmão. Você tem 20 e poucos, a gente não tem especial, tá ligado? Ele tem tudo isso? Eu acho que ele tem mais de 10 anos de comédia, certamente ele tem, mais de 12 anos de comédia por aí. Só que a questão não é essa mesmo, não é isso, não era por isso, tá ligado? Eu só queria trazer essa piada de volta e acabei usando, e depois eu peguei pilha e botei o pau na mesa. Assim, mesmo, como eu falei, eu escolho minhas brigas agora, não tenho nada com, mas assim, passou. Conta mais de casamento aí. É uma que eu falo muito que, ao contrário do que dizem, né, sobre casamento que ser ruim, meu casamento é bem feliz, bem feliz. Só tem umas manias da minha mulher que eu não concordo muito, que é natural. Como, por exemplo, ela tem a frieza, cara, de chupar meu pinto e depois me beijar como se nada tivesse acontecido. Aí você se questiona, é o seu próprio pinto. É por isso mesmo, é porque ele é meu, eu conheço, eu sei que não é limpo, porra. Piada aí pra você contar. Agora, quando você for contar em casa, diga que é minha, viu, porra? Porque o pessoal diz que eu copio piada na internet. Inveja pura. Um negro não pode fazer sucesso. Um negro não pode fazer sucesso. Um negro não pode fazer sucesso. Racismo incubado isso racismo, aí. Racismo. Que aí dizem que eu copio piada, que não sei o quê. Mas é natural, porque eu zoo todo mundo, né?
E ainda tem uma coisa na minha persona que é ser arrogante. Eu sou bom. Claro. O que mais veio foi, cara, assim, você agora está lacrando, não sei o quê, aquilo outro, bababá, BBB e tal. Não, mas isso daí é claramente uma zoeira. Essa parada de você ser woke. Teve gente que acreditou nessa parada, foi engraçado. Essa parada foi muito louca. Porque nessa história, o que me ofendeu de verdade não foi a parada do cuscuz da televisão 8K, como falaram. O que me ofendeu foi ter dito que... Claro, eu usei como argumento, mas o que me ofendeu foi ter dito que eu não liguei quando disseram que Danúbia morreu. Porque eu fiquei em casa na bad um pouquinho, assim. Como Danúbia morreu, não, que ela disse que mandaram ela se matar. Só que eu não vou fazer da virtude exposição, não. Eu não vou mostrar assim para as pessoas, olha como eu estou preocupado que ela tá mal. Eu falei assim, velho, sabe, não precisa disso também, não. E segui fazendo minhas piadas. E isso que me tirou do sério. Nossa, então foi um bagulho atrás de outro, na verdade. Porque esse negócio da Danúbia é um, certo? Sim. Aí teve um negócio de você lá com cuscuz e teve 8K. E as piadas lá com a mulher dele. Que eu também me senti... A parada é a seguinte, quando eu tô entrando numa treta, que é sempre pela comédia, eu não me envolvo emocionalmente. Né? Se eu peguei pilha... Então eu comecei a fazer piada com a mulher dele, eu já vi que minha intenção já estava sendo baixa, porque não era fazer humor, era mais pra ofender ele, entendeu? Ainda que não tenha ofendido, que não ligue e tal, aí eu fui... Não, mas ele fica tranquilo, ele também me ofendeu. Ele também me ofendeu. Eu dei um passo pra trás. Sacou? Tipo assim, acho que eu pesei a mão demais com a mulher dele. Você tá achando que o humor tem limites, Cássius? Não tô. Mas o problema é a intenção. Sabe o que aconteceu? O Whindersson. Eu até conversei isso com minha esposa, falei, eu fiz... Inclusive, eles disseram lá que eu parei de fazer isso porque pesou no meu casamento. Porra, vocês não sabem nada da minha vida pessoal, brother. Vocês não sabem quem eu sou. A real é que esses caras não sabem quem eu sou. Só que eles fazem lá uma psicanálise de boteco, dizendo que entende. O Whindersson... Porra, teve o filho dele que morreu. Não é isso? Eu já fiz piada sobre o assunto. Em um FDP, por exemplo. Tava eu contra uma amiga trans dele. Amigo, né? Que ele mudou pra... E aí, como eu usei esse assunto, essa premissa de filho dele pra fazer piada. Tá. Confesso que eu fiz assim, tomara que isso não chegue no cara, porque não é minha intenção, não. Mas eu fiz ainda assim. Abracei o risco, eu fiz a piada. Quando teve essa treta de Whindersson e Santinelli, teve gente usando isso como argumento, simplesmente porque ele defendeu o Neymar. E aí que eu fiquei falando, velho, não é isso que eu faço, não. E eu já vi gente da direita também, porque ele, sei lá, criticou o Bolsonaro usando o mesmo argumento que o filho... Você entende como é... A comédia não tem limites. Eu vi uns comentários, tipo assim, quanto tempo isso vai durar? E aí alguém falou, mais do que a vida do seu filho. Uma parada assim. Isso não é feito pra fazer graça. Isso é feito... Eu não tenho como dizer, não tô afim que... você tá... Então, quer que esses caras sejam presos ou coisa do tipo. Não. A comédia não tem limites. Agora, os desejos do meu coração tem que ter. E tem que ter baseado... Não estou baseado em uma jurisdição, em leis. Estou falando baseado no meu confronto comigo mesmo, moralmente, entendeu? Então, tipo assim, se eu solto uma piada, uma resposta dessa, que não foi piada, só para destruir o cara, só para deixar ele na merda, só para fazer mal a ele, a morte de uma criança que não tem nada a ver, porra... É diferente de você fazer uma piada num contexto humorístico de humor que vale tudo, sabe? Talvez pra quem esteja falando assim, não tem muita diferença sua pra eles não, tudo bem. Aí é uma escolha sua. Mas na minha cabeça tem. Na minha cabeça tem. E aí uma coisa que eu me preocupei, eu não quero que as pessoas achem que eu faço isso. Tá ligado? De dar a resposta que o filho do cara morreu só pra sair por cima. E não pra fazer uma piada. Porque eu recebo mensagens assim do tipo... Porra, eu perdi não sei quem e as suas piadas me fez melhorar. Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu penso assim, a vida é muito mais do que eu. Eu não tenho essa pretensão nem de ser pensador, não tenho. Não tenho a pretensão de, vou melhorar a vida das pessoas, não tenho. A minha única pretensão é fazer as pessoas rirem, é só isso. É só isso.